Bom dia a todos, que a graça do nosso Deus continue sendo derramada em cada coração, porque o próprio Jesus nos confirma: a minha graça te basta. Que possamos descansar, confiar nesse Deus, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode. E a sua palavra, em Mateus 22, o versículo 29, nos diz: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Bendito Deus, nosso bom e amado Pai, graças te rendemos por esse dia, onde sentimos que a tua presença é constante. Te louvamos, ó Deus, pela noite que tivemos, onde a tua palavra nos confirma que o Senhor não dorme. E enquanto dormíamos, enquanto descansávamos, o Senhor que não dorme cuidava de nós, velava por nós e preparava bênçãos incontáveis para cada um de nós. Nós te louvamos por esse grande amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Te louvamos porque reconhecemos que mesmo sem merecer, o Senhor é aquele que tem um amor incomparável para nós. E nós, nesse momento, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Te pedir que o Senhor retire tudo aquilo de nós que não nos edifica, aquilo que não agrada a ti. Sabemos que o Senhor sonda os nossos corações, que o Senhor penetra até nos nossos pensamentos, porque tu é o único Deus que tem o poder. Tu é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. E tendo toda essa certeza de que o Senhor tem toda essa autoridade, te apresentamos cada lar, cada família, Senhor. Cuida do teu povo, abençoa cada ouvinte. O Senhor sabe como cada um está, o que cada um está passando. Mas o Senhor é aquele que tem o controle de tudo em suas mãos. E o Senhor pode, ó Deus, levar paz, tranquilidade, ânimo, força e paz aos corações. Ó Deus, e agora que vamos ouvir a tua doce palavra, aplica em nossos corações, aclareia, Pai, as nossas mentes, para que possamos ouvir a tua palavra e viver, transmitindo o teu amor. Ó Deus, cuida de cada um. Essa é a oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.
exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado. Bom dia a todos, graça e paz. Que seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus, a fim de que tenhamos um dia abençoado, guiados pelo Espírito Santo, também com o fim de vivermos uma vida em conformidade com a palavra de Deus e uma vida que agrade a Deus. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, dos versos 11 a 17, que diz: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprove revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detência. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que lemos e ouvimos. Nós precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para entendê-la, Pai. Por isso, fale aos nossos corações, guia-nos na Tua palavra, abençoa, Pai, a meditação dessa palavra para que cresçamos juntos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus,
para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, compartilhar com todos que me ouvem nessa manhã sobre o tema a origem do evangelho pregado por Paulo. Paulo provavelmente escreveu sua epístola aos Gálatas enquanto viajava pela Macedônia por volta dos anos 55 e 57 depois de Cristo. E Paulo escreveu esta epístola com objetivos definidos. Os objetivos que levaram Paulo a escrever essa epístola: primeiro, para combater falsos ensinadores; segundo, para se defender das acusações; e terceiro, para ensinar que todos, judeus ou gentios, são salvos por meio da expiação de Jesus Cristo, se tiverem fé nele, e não confiarem em rituais e na religiosidade. Naquela época, surgiram falsos ensinadores que criticavam e se opunham ao ministério apostólico de Paulo. Eles ensinavam que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, porque não preenchia os requisitos de um verdadeiro apóstolo. Diziam: Paulo não tinha andado com Jesus, não o acompanhou no seu ministério terreno, não assistiu sua morte e ressurreição, portanto, não era um verdadeiro apóstolo. E por isso, não devia dar crédito ao seu evangelho. Foi por esses motivos que Paulo escreveu essa epístola, porque os falsos ensinadores buscavam fama, status e aprovação das autoridades religiosas e do povo. A pregação de Paulo os incomodava e eles se sentiam diminuídos. Mas olha o que Paulo mostra nos versos 10. Ele diz: porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servos de Cristo. Ele diz aqui que ele não procura agradar a homens. Ele foi chamado para agradar a Cristo. Eu não procuro glória de homens, não busco status, não procuro agradar a homens, mas a Deus. E aqui nós encontramos pelo menos duas lições importantes. A primeira lição que encontramos aqui é um chamado de atenção para a verdade. Paulo aqui traz as pessoas para ouvirem a verdade. É como se ele dissesse: prestem atenção, ouçam, dai ouvido. Verso 11 ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. A sua experiência de conversão direta com Cristo na estrada de Damasco registra a veracidade do seu chamado. E a sua conversão diante de Jesus Cristo em Atos capítulo 9, dos versos 3 a 6, é uma referência-chave que revela a autenticidade do seu ministério. Essa revelação também aparece na epístola aos Efésios, no capítulo 3, dos versos 3 a 5, quando ele diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E ele mostra essa revelação aqui como sendo diretamente de Cristo. Ele recebeu diretamente de Cristo, onde ele descreve como Deus
lhe revelou o mistério do Evangelho. Antes da sua conversão, Paulo perseguia violentamente a igreja. Os versos 13 do texto que nós lemos, o verso 13 diz isso. Olha o que diz o verso 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele mostra que antes da sua conversão ele era um perseguidor. E esta perseguição também está registrada em Atos capítulo 8, dos versos 3 até o verso 1 do capítulo 9. Nesses trechos, narra a perseguição de Paulo à igreja, dando destaque ao zelo que ele tinha pelas tradições do judaísmo religioso. E aqui há um fato importante, que mesmo diante dessas atrocidades de Paulo, Deus já o havia separado desde o ventre materno. Ao que diz os versos 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, verso 16, revelar seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detência, não consultei carne e sangue. Portanto, o Paulo mostra aqui que ele foi chamado desde antes do seu nascimento. Ele estava no ventre materno, então Deus já o havia escolhido, e isso veio na mente e no coração de Paulo quando ele teve a conversão diante de Jesus Cristo. Quando, porém, o que me separou, diz ele, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar a mim para que eu pregasse entre os gentios, e sem detência não consultei carne e sangue. Da mesma forma que Deus escolheu Paulo antes do nascimento, ele escolheu também a Jeremias. Ele ainda não tinha nascido, está registrado em Jeremias capítulo 1, verso 5. E com segurança, Paulo diz: eu não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos. Isso mostra a urgência de pregar o evangelho aos gentios. Portanto, quando ele diz eu não consultei carne e sangue, ou seja, ele não procurou a orientação nem liberação de autoridades que já eram apóstolos dele, porque ele tinha consciência do seu chamado, da sua responsabilidade, da sua missão. E uma segunda lição aqui para que nós aprendamos é a comprovação do chamado de Deus. É o que mostra o texto. Ele mostra claramente este chamado inequívoco de Deus nos versos 15 a 17, quando ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detência, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele diz que quando Deus separou ele para pregar o evangelho aos gentios, aprove a Deus revelar o seu filho a ele, enviando-me a pregar sem detência o evangelho aos gentios. E isso mostra que era uma missão urgente, e por isso ele não se preocupou em ir a Jerusalém ao presbitério para receber a aprovação daqueles que estavam lá. Por isso ele diz no verso 16: não consultei carne e sangue. E só 3 anos depois foi que ele foi a Jerusalém avistar-se com Pedro e com os demais apóstolos. E avistar aqui significa vê-los pessoalmente, fisicamente, conversar frente a frente. Foi quando ele foi 3 anos depois. Isso está registrado aqui nos versos 18,
que diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Portanto, ele julgou urgente a mensagem, a pregação. Ele julgou uma missão urgente, por isso ele não se deteve e não foi a Jerusalém. Mas na consciência do seu chamado, com a responsabilidade que ele recebeu diretamente de Jesus Cristo, ele saiu para pregar o Evangelho. Amados, a conversão de Paulo causou um impacto significativo na sua vida. E quando se espalhou a notícia de que Paulo, aquele que antes perseguia a igreja, agora está anunciando a fé. Versos 23. Isso foi suficiente para que as igrejas glorificassem a Deus. Os versos 23 diz o seguinte: ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E os versos 24 diz: e glorificavam a Deus ao meu respeito. É o que Paulo diz aqui. Para finalizar aqui a nossa meditação, o testemunho de Paulo é uma prova viva do poder redentor de Cristo, demonstrando que Deus pode usar qualquer pessoa para a sua glória. Então, Paulo, que era uma pessoa considerada uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa perversa, e na verdade era. Paulo era um doente às tradições judaizantes, e ele disse isso aqui no texto. Ele era zeloso para com o judaísmo. Paulo era uma pessoa violenta, perseguia e assolava a igreja do Senhor, mas ele não sabia que ele tinha sido escolhido por Deus para, no tempo de Deus, ele ser transformado. E a sua transformação foi uma transformação de uma forma radical. Foi um encontro radical que ele teve com Jesus. E logo depois desse encontro com Jesus, ele recebeu do Senhor, não sabemos quando, em que momento, depois da sua conversão, ele recebeu todas essas instruções, mas ele já saiu para pregar. Ele não se incomodou em ir para Jerusalém, buscar a autorização dos apóstolos, dos presbíteros para sair pregando. Não, ele tinha consciência, ele recebeu diretamente de Jesus a incumbência de pregar o Evangelho, e foi isso que ele fez. E cabe a nós também, meus irmãos, a compreender que nós também fomos chamados por Deus, que nós também fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes que existíssemos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos para o louvor da sua glória. Que o Senhor abençoe e guarde a todos, e que tenhamos a sensibilidade de compreender nas palavras de Paulo a urgência que tem a mensagem da pregação do Evangelho na boca da igreja do Senhor, daqueles que foram chamados por Ele, daqueles que foram escolhidos por Ele, aqueles a quem já foi revelado o seu Filho através das Escrituras, a fim de que tenhamos o cuidado de cumprir o nosso dever, que é fazer a obra de Cristo para glorificar o nosso Deus. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece.
Tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Santo e eterno Deus, acabamos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra poderosa, palavra que liberta, que alimenta, que salva. Ó Deus, que ela tenha chegado, meu Deus, em cada coração, como uma semente que cai em uma boa terra e que venha frutificar. Graças te damos por esse privilégio, por essa oportunidade, nesse momento, em meditar na Tua palavra. Ó Deus, nós te louvamos e exaltamos o Teu nome, o único nome que tem todo o poder. Te apresentamos aos nossos amados ouvintes, supre suas necessidades e continua conosco. Oramos agradecidos em Teu nome. Amém.